Então, a gente vai estudar hoje sobre a dependência vital. Ontem nós vimos sobre o perdão. Vimos que o perdão é mais do que a gente imagina. E vimos que se nós continuamos caindo em pecado, caindo em pecado, caindo em pecado, é porque nós estamos deixando de contemplar o Calvário. Estamos deixando de contemplar o que foi feito lá por mim, por causa do meu pecado. Estou deixando de confrontar a minha culpa e estou deixando de usufruir a outra metade do perdão, que é um coração novo, um espírito reto, uma nova vida, novo coração, novos pensamentos. E hoje nós vamos falar, já que entendemos o que é perdão, que Deus opera em nós, agora como podemos continuar a caminhada nessa dependência de Jesus? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, onde parece que o apóstolo Paulo descreve de maneira única alguns aspectos da santificação. Então, a gente começa no verso 1, a metade do verso 1, para a gente ser mais objetivo, que diz assim: deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos envolve, e corramos com paciência a corrida que nos é proposta. Veja, a continuação de ontem, olha, a Bíblia está dizendo, deixe de lado esse peso, esse pecado que te envolve, que te prende, e corra a corrida com paciência que nos é proposta. Agora, como que realiza essa obra do verso 1? E a gente vai para o verso 2. O verso 2, o começo do verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, veja, essa é a única forma de fazer todas as coisas que estão no verso 1, de deixar esse peso, o pecado, olhando para Jesus. E o aspecto da santificação que nós vamos estudar hoje é o que é que a gente tem que fazer nessa obra de santificação. A gente já acabou de ler que Jesus é o motor, ele é o iniciador e ele é o concluidor. E a Bíblia diz que realizamos as coisas do verso 1 olhando para Jesus. Paulo afirma a mesma coisa de uma forma um pouco diferente em Gálatas 3:13. Eu peguei uma versão, duas versões diferentes aqui, achei muito interessante. Olha que interessante. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Outra versão. Como podeis ser tão tolos? Começastes pelo Espírito de Deus, agora quereis terminar pelo vosso próprio poder? Ou seja, você acha que você consegue terminar a obra sozinho, com o seu próprio poder e sua própria força? Então, a gente percebe que a gente às vezes cai nesse erro. A gente entende que o perdão de Deus é uma obra que ele faz em nós, quando o contemplamos, quando estamos aos pés de Jesus no Calvário. E aí, depois disso, a gente pensa que precisa continuar a vida cristã na nossa própria força, no nosso próprio poder. Em Caminho a Cristo, Ellen White discute esse problema, assim como Paulo, e ela faz algumas considerações. Diz ali: muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Então, quer dizer que se você tenta fazer sozinho, e se você tenta viver uma vida reta por seu próprio esforço, sozinho, você vai fracassar. E tem um outro pensamento sobre essa ideia que estamos trazendo hoje em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. É muito conhecido esse texto, e ele menciona mais uma vez os pensamentos de Hebreus 12, porque Hebreus 12 diz que a gente deixa o pecado e o peso olhando para Jesus. E agora, 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, Hebreus 12 tinha dito assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E Coríntios diz: contemplando a sua glória. Somos transformados por essa contemplação.
Então, veja, não esqueça que olhar Jesus e contemplar a sua glória são obras. Não é apenas um processo mental. Na verdade, há algo que nós estamos fazendo. Algo está acontecendo, inclusive, quando nós fazemos isso. E João, o discípulo amado, falou sobre isso em uma dimensão diferente. Em João 15, no verso 4. E eu desejo que você junte como se fosse peças de um quebra-cabeça, que a gente vai juntando para formar um pensamento inteiro, porque é assim que a gente estuda a palavra, né? Um pouco ali, um pouco aqui, e vai formando uma compreensão correta. Então, junte todos esses pensamentos enquanto nós estamos falando sobre a santificação. E esse verso, João 15, 4, diz o seguinte: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então veja, primeiro Hebreus 12, olhando Jesus, depois a gente viu, contemplando, né, como um espelho, e depois permanecendo. É isso, essas três reflexões que eu gostaria de fazer com vocês nessa manhã, que são parte dessa obra de santificação. Olhar, contemplar, permanecer. Olhar Jesus, contemplá-lo em sua glória e permanecendo nele. Esses são aspectos do cristianismo que às vezes parece tão simples, mas com muita frequência a gente deixa de refletir e entender adequadamente. Ou pelo menos é difícil para a gente entender como praticar. Mas olhar, contemplar e permanecer é justamente a fé em ação. E a fé é muito mais do que um processo mental de algum tipo. É muito mais do que apenas, é como se fosse assim, atividades cerebrais, ali os sinapses. É mais do que isso. Existe uma atividade que faz parte da fé e que opera quando você olha, contempla e permanece. E fé, não vamos nos esquecer que fé é ação. Jesus deixou isso muito claro em João 6:29. Ele disse que a fé é uma ação, uma obra. Diz assim o verso: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, crer é mais do que um assentimento mental à verdade. É mais do que acreditar em alguém, acreditar em alguma coisa. Quando contemplamos o maravilhoso amor que Deus tem por nós, manifestado em Jesus, a resposta normal, se nós não resistirmos, sempre é condicional, se nós não resistirmos, a resposta normal de quem contempla o amor de Deus é amar de volta, é amar aquele que nos amou primeiro. E quando você responde a esse amor de Deus amando-o também, você vai querer contemplá-lo. Você se lembra daquela história dos endemoniados, dos quais Jesus expulsou vários demônios, que imploraram a Jesus que os deixasse ir com eles? Vocês lembram dessa história? Essa é uma resposta normal. Você anseia estar perto daqueles que você ama. E eles queriam ficar com Jesus. E Jesus disse: não, vocês precisam voltar para a cidade de vocês e pregar para eles. E é difícil separar-se de Jesus quando tem um amor tão grande por tudo que ele fez por nós. É como Maria Madalena, de quem Jesus tinha expulsado os 7 demônios. A irmã dela chegou até a reclamar, porque ela sempre ficava sentada aos pés de Jesus. Mas quando você ama Jesus, você quer se assentar aos pés dele, você quer passar tempo com ele, contemplá-lo, simplesmente ouvir cada palavra que sai da boca de Jesus e se agarrar a cada palavra. E para Maria era muito agradável estar com Jesus, e era desagradável estar longe dele. E Cristo deixou claro para ela e para todos nós que estar ali perto dele era escolher a melhor parte. E estar com Jesus é uma atividade melhor do que até mesmo as coisas mais necessárias, ou seja, que a gente acha que é tão necessário fazer. E Maria não permitiu que as suas tarefas domésticas, as coisas que pareciam tão necessárias, atrapalhassem a necessidade maior, que era estar com Jesus. Ela encontrou tempo para sentar-se aos pés dele, porque eu amava muito. E essa contemplação, esse olhar para Jesus, esse permanecer com ele, é uma atividade de amor acima de tudo. Tudo baseado no amor. Não é algo que eu tento
dar início em mim mesmo, incitar em mim mesmo, dizer assim, bem, eu nem quero estar aqui, mas tá, eu vou me forçar a estar com Jesus assim mesmo. Isso não é amor, é? Não é possível forçar a amar Jesus. Mas, se você perceber que em você ainda não existe esse amor por Jesus em seu coração, tudo que você precisa fazer é tomar a sua Bíblia e aqueles livros de capa vermelha do Espírito de Profecia e começar a ler sobre o quanto Ele te ama. Sabe, uma vez um irmão contou para mim que ele estava assim, determinado a fazer as obras de um cristão. Ele tinha decidido, eu vou ler a Bíblia inteira. E ele realmente conseguiu, por pura coragem e determinação, ele leu mais da metade da Bíblia muito rapidamente. Mas sabe o que ele percebeu? Ele percebeu que nada na vida dele tinha mudado desde que ele tinha começado a ler. Claro, ele tinha aprendido muitas histórias, tinha descoberto algumas coisas interessantes, mas ele estava se forçando a ler a Bíblia. E ele disse que mais ou menos um ano depois de passar um tempo no campo, morando no campo, muito trabalho que foi feito por Deus na vida dele, ele se viu acordado até 11 horas da noite, sem ter sono, apenas lendo, 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 ele não conseguia parar. E agora ele lia com um desejo de aprender, com um desejo de ser moldado. Ele disse que ele lia, orava e chorava. Veja, a mesma pessoa, mas com uma resposta, um apetite diferente. Por que será? Por que será que a leitura da Bíblia em um momento não adiantou nada e em outro momento quebrantou o coração dele? O que você acha que aconteceu com esse irmão que o fez desejar essa comunhão com Jesus, desejar permanecer ali com Jesus? Será que não foi o amor que brotou no coração desse irmão? E outra pergunta. Tá bom, devemos contemplar Jesus. Mas já que Cristo não está aqui pessoalmente, como que nós podemos permanecer nele, olhar para ele e contemplar Jesus? Eu já vi, principalmente de crianças e jovens, dizendo assim: ah, mas os discípulos tinham uma vantagem, eles podiam ver Jesus. Maria Madalena mesma recebeu Jesus em sua própria casa muitas vezes. E muitos costumam dizer assim, para eles era mais fácil, eles tinham essa vantagem que nós não temos. Mas a gente se esquece de que Jesus mesmo disse: olha, é melhor para vocês que eu vá, é conveniente que eu vá, porque algo vai acontecer que vai ser bom para todos vocês. Tem um texto do Desejado, coloquei na tela para vocês lerem comigo, que diz exatamente isso. Olha que interessante. Embora Jesus estivesse para ser afastado deles, sua união espiritual com ele devia permanecer imutável. A ligação dos ramos com a videira, disse, representa a relação que deveis manter comigo. O renovo é enxertado na videira viva, e fibra por fibra, veia por veia, emerge no tronco. A vida da videira torna-se a vida do ramo. Assim, a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante ligação com Cristo. Ligação. Pela fé nele como Salvador pessoal, forma-se esta união. Lembra que vimos que a fé, ela é ação. E aí, veja, olhar, contemplar e permanecer é uma ação. E isso forma esta união com Jesus. O pecador une sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim, ele possui a mente de Cristo. Veja, eu achei maravilhoso esse texto, que são pensamentos bem complexos, mas escritos de uma forma muito simples. Assim se tem a mente de Cristo. Então, veja, quando eu descubro o quão desesperadamente preciso de Jesus, a ponto de não conseguir vencer nada sem Ele, não conseguir fazer nada sem Ele, não há vida sem Ele, eu descubro que nele eu encontro o meu Salvador pessoal, de repente eu o amo tanto, que eu não quero deixá-lo. E uma união é formada. Uma união espiritual. Agora há comunhão. Eu encontro esse desejo, essa necessidade de ler sobre ele, falar sobre ele, pensar sobre ele, conversar com ele, passar tempo com ele.
Assim habitamos juntos, pois acabou de ser formada uma união. E isso, meus queridos, é conversão. Isso faz parte da justificação. E nós aqui estamos falando sobre santificação. E nós já vamos entrar agora no que isso significa. Uma vez que essa união é formada, como que pode acontecer então a santificação? Veja só o texto. Uma vez formada, esta união com Cristo deve ser mantida. E essa é a ideia da santificação. União mantida. Isso não é um contato casual. Ora sim, ora não. Você pega Jesus, solta de Jesus. Vocês lembram que aquela mulher que se aproximou de Jesus e tocou na bainha da sua vestimenta? Lembram dessa história? Tinha algo significativo nisso. Ela fez um contato com Jesus. Mas não era casual, porque havia fé. Muitos estavam tocando Jesus. Pedro mesmo até expressou: Senhor, por que o Senhor perguntou quem te tocou? Está todo mundo tocando em ti. Mas aquele contato não foi casual, foi diferente. Era o contato de alguém que fazia parte da videira. Continuando o texto. O ramo torna-se parte da videira viva. A vida que de mim recebestes só pode ser conservada por meio de contínua comunhão. Santificação, contínua comunhão. Sem mim, não podeis vencer um só pecado que seja, ou resistir a uma única tentação. Agora, esse é o coração, essa é a alma de todo o assunto da santificação. Viver com Jesus, permanecer nele. É uma permanência nele pela fé. Outro texto, Mensagens Escolhidas. A fé é a condição única de obter a justificação. E a fé abrange não só crer, mas também confiar. Muitos possuem uma fé nominal em Cristo, mas nada sabem da vital confiança nele, a qual se apropria dos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto. Muitos de nós estamos satisfeitos, em outras palavras, em crer que ele é nosso Salvador, em um assentimento mental, em ter esse conhecimento, em ter essa consciência mental. Ah, sim, Jesus morreu por mim. Eu sou grata a Deus por isso. E nós nos contentamos com uma experiência casual de algum tipo. Nós não entendemos que é preciso formar essa união e não permanecemos nele. Não ficamos ali. E não se forma essa união espiritual. E isso não é cristianismo. Agora, o que precisa haver, o que precisamos realmente aprender, eu penso que é o que Jesus quer ensinar a todos agora nesses últimos dias, é uma dependência vital, uma dependência viva, uma dependência de Jesus constante. Sem Jesus, a morte, incerteza, medo, falta de paz, espírito implacável que não perdoa, ansiedade, descontentamento, murmuração. E com Jesus, a vida, esperança, paz, tranquilidade, felicidade, gratidão incessante, um espírito leve. Porque a pessoa passa a ser dependente de Cristo. Assim como os nossos filhinhos, quando nascem, são tão dependentes de nós. E não adianta, todos dependem de Deus. Quer reconheçam, quer não reconheçam. Esses dias nós tivemos uma lição bem objetiva nos incêndios da Califórnia. Milhares de casas foram destruídas, casas de pessoas ricas, importantes. E eu me lembro de ter assistido um entrevistador, saiu pelas ruas perguntando para as pessoas, os moradores ali daquela região, que foi afetada pelos incêndios, o que é que eles poderiam ter feito para parar os incêndios. O governo, eles poderiam ter feito. E eu me lembro das pessoas, não sei, não consigo imaginar nada que poderíamos ter feito. Ficaram ali, e aí o entrevistador foi encaminhando as coisas, e o entrevistador perguntou, e chuva? Aí todos diziam, com certeza a chuva pararia os incêndios na hora. Todos dizendo assim. E aí o entrevistador perguntou, quem tem o controle da chuva? Acho que é Deus, né? É Deus, as pessoas foram respondendo. E aí o entrevistador ainda levou para questões espirituais. O entrevistador perguntou, eu disse assim, na Bíblia nós temos já casos de Deus retendo as chuvas por causa da iniquidade, do pecado no povo. Você acha que isso pode ser um paralelo para os nossos dias? Acha que Deus pode estar visitando com seus juízos a nossa região? E olha, por incrível que pareça, a maioria das pessoas disse, eu creio que sim. Eu creio que sim, porque Hollywood é ímpia. Esta cidade é uma cidade ímpia, uma cidade sem Deus. Então, veja,
No fundo, todos reconhecem que dependem de Deus, que dependem de Jesus. E se andarmos com Ele, nós não vamos nos preocupar com nada, porque sabemos que Ele cuida de tudo. Nós temos mesmo o texto da Bíblia, a gente costuma dizer tanto: olhai os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, e contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu também como os lírios do campo. E essa dependência vital, não apenas crer, mas depender de Jesus a cada passo, extrair da companhia dele coragem, força, alegria, paz, amor, apoiar-se nos braços eternos, permanecendo ali, apoiado, olhando para Jesus. Essa é a vida que Jesus quer nos dar. E Jesus não é apenas o doador da vida, ele é o sustentador da vida, tanto da espiritual quanto da física. Então isso é importante a gente compreender. Outro texto interessante de Caminho a Cristo, que aliás é um livro maravilhoso. Como a flor se volve para o sol, para que os seus brilhantes raios a ajudem a desenvolver a beleza e simetria, assim devemos nós nos voltarmos para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e nosso caráter, e o nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Veja essa dependência. Sem sol, nem planta tem. E sem Jesus na nossa vida, sem olharmos para Ele, sem o contemplarmos, também não tem vida para nós. E a frase seguinte está aí, na tela. Jesus ensina isso, essa dependência, quando ele disse assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Sem mim nada podeis fazer. Sabe, o que eu penso que Deus quer construir agora na nossa mente, na nossa vida, é justamente esse pensamento: estar em Jesus, permanecer nele, olhar, contemplar. Como fazer isso? Porque sem ele, nós não podemos fazer nada. E nós sempre pensamos que conseguimos fazer alguma coisa, porque realmente há algo que devemos fazer. O esforço e a cooperação humana são essenciais. A gente não risca esforço e cooperação humanos. Mas a questão é que a gente perde de vista muito facilmente a realidade de que esse esforço e essa cooperação sem Cristo não produz nada. Sem ele não conseguimos nada. Sem essa união, sem essa dependência, essa confiança, essa proximidade de amor, esse laço de conexão constante, permanente, nós não conseguimos nada. E muitas vezes a gente tenta fazer um ataque frontal às nossas deficiências, nossos pecados, maus hábitos. E o Senhor, ele já disse para nós: você pode tentar, mas sem estar unido com Jesus, sem ter aprendido a viver em união com Jesus, nós não vamos conseguir. E não é tentando mudar este ou aquele hábito ou ato externo pelo poder da decisão. Não, é sim tomar uma firme decisão, mas totalmente dependente de Jesus. Unido a Jesus, tomar uma decisão, unido a Jesus. Tomar uma decisão, olhando para Ele. Fazer uma resolução firme, contemplando a Jesus o tempo todo e permanecendo nele o tempo todo. E isso sim muda o coração e cria uma nova vida. E essa ideia é ampliada em Caminho a Cristo, página 69. Olha que texto lindo. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Continua. Sois justamente tão dependentes de Cristo para viver uma vida santa, como a vara é dependente do tronco para crescer e dar fruto. Separados de Jesus, meus irmãos, não temos vida. Não temos poder algum para resistir à tentação ou crescer em graça e santidade. Permanecendo nele, florescereis, derivando dele a vossa vida, não haveis de murchar nem ser estéreis. Sereis como árvore plantada junto a ribeiros de água. E então, enquanto nós não aprendemos a viver unidos e dependentes de Jesus, nós vamos fracassar. Sabe aquele tipo de dependência que um filhinho tem do pai e da mãe? E Deus é nosso Pai celestial. E em Isaías 9:6, Jesus foi chamado de Pai eterno. Então, isso deixa muito claro para nós que nós somos filhinhos de Deus. O texto continua. Ele não é somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. É Cristo primeiro,
por último e sempre. Deve estar conosco, não só no começo, ao fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Diz Davi: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Vocês entendem a profundidade desse texto? Por que que ele disse nunca vacilarei? Porque tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele está aqui, à minha mão direita. Eu e ele somos um. Andamos juntos. O pensamento de Davi era para Deus, para a glória de Deus. Então veja, por isso ele disse: nunca vacilarei. E esta é a vida cristã. Não há crescimento sem isso. E de alguma forma, quando nós caímos em tentação, nós nos esquecemos que isso só aconteceu porque deixamos de olhar, contemplar e permanecer nele. Ficamos tão ocupados com as nossas coisas, ou até mesmo pode ser por incredulidade, ou por nossos próprios atos pecaminosos, e aí parece que ele está tão longe, tão distante. E às vezes a gente tem medo de que ele tenha nos abandonado. Enquanto ele disse: estou convosco sempre. E Davi aprendeu isso. Ele internalizou isso na vida dele. E ele expressou de uma forma muito linda essa realidade. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Não serei abalado, pois ele está à minha mão direita. Por que eu não serei abalado? Porque Cristo está comigo. Então eu devo decidir firmemente, eu devo ter um alvo bem definido, eu devo vigiar e orar constantemente. Mas sem Jesus à minha direita, eu não vou a lugar nenhum. É a presença de Jesus que faz com que essa decisão, essa vigilância, essa oração tenha valor. Ele é o nosso sustento, a nossa estabilidade. Ele está comigo, ele me guarda. Ele é um Deus de graça, que se une a si mesmo com a raça humana. Enquanto nós não merecemos, enquanto ainda somos inimigos. Ele nasce como um ser humano e morre por nós. Caso contrário, não poderíamos fazer nada para buscar essa união com ele. Então ele vem, ele desce do céu, ele encontra a humanidade, onde a humanidade está, e se une a nós. E aí ele diz assim para mim e para você: veja, eu já me reconciliei com você. Agora reconcilie-se você comigo. Aceite-me. E então andamos com ele porque ele nos amou primeiro. Não porque merecemos esse favor. E ele se aproxima de nós, ele está muito perto. E nos sentimos às vezes como Jacó, depois que ele enganou o seu irmão e teve que fugir de casa. E também de Deus, né? Estava fugindo de Deus também. Quando ele se deitou para dormir, ele descobriu que Deus não estava longe dele. Ele chegou até a chamar aquele lugar de Betel, a casa de Deus. E ele estava pensando que Deus estava a quilômetros e quilômetros de distância. E que Deus não ia querer andar mais com Jacó. Mas lá estava Deus, tocando seu coração, impressionando a sua mente. Então, permanecer em Jesus tem um significado muito profundo. E a gente entende isso quando a gente olha para o símbolo da videira e dos ramos com muito cuidado. Texto de Desejado de Todas as Nações. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito uma vida de inteira entrega a seu serviço. As vias de comunicação entre o homem e seu Deus devem achar-se de contínuo impedidas. Veja essa ideia de permanência, continuidade, o tempo todo, uma comunicação. Como o ramo tira sem cessar a seiva da videira viva, assim nos devemos apegar a Cristo, e dele receber pela fé a força e perfeição de seu próprio caráter. E esse processo único que acontece é diferente do que muitos imaginam. Outro texto. Pela fé, você passou a ser de Cristo. E pela fé, deve nele crescer, dando e recebendo. Você tem de entregar-lhe tudo, coração, vontade e disposição de servir. Deve dar-se a si mesmo, para então obedecer a todos os seus mandamentos. E você receberá tudo. Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu coração, ser sua força, justiça e esperança eterna, para que tenha o poder necessário para obedecer. Olha que texto maravilhoso. Então é assim que você cresce nele, entregando-lhe tudo. Você deve entregar o seu coração, sua vontade, seu serviço, e entregar a si mesmo a Deus, olhando para Jesus. Não para si mesmo, não para os outros. Contemplando a glória de Jesus. Não há nada em si mesmo. Permanecendo nele, não em si mesmo.
E muitas vezes a gente passa tanto tempo olhando para a gente mesmo, preocupado. Será que eu estou crescendo? Será que eu já abandonei tal e tal pecado? E a vida se enche de ansiedade. E a gente fica olhando para nós e para os outros. Como será que eu estou indo? Como será que o irmão está indo? Veja, claro, é necessário saber quem nós somos, mas ficar olhando constantemente para as nossas faltas ou dos outros, nossos pecados ou dos outros, problemas, dificuldades, os gigantes da vida, logo estaremos desanimados, descontentes, cabisbaixos, tristes, ansiosos e até mesmo revoltados. É preciso passar tempo olhando para Jesus e aprender como permanecer nele. E estamos eternamente ocupados com coisas boas. Muitas vezes são coisas boas em si mesmas. E a gente pensa assim, que por serem coisas boas não tem problema se ocupar com elas, mas tem. Será que existe alguma coisa ou alguém que seja mais importante do que Jesus? Devemos colocar as coisas antes de Jesus? Às vezes, a gente faz uma comparação, né, de esposa e marido. Às vezes as esposas ficam um pouco chateadas com os maridos, porque os maridos têm a tendência de se entregar muito para o trabalho. E aí os maridos pensam o seguinte, ué, mas ela precisa de sustento, não precisa? Eu estou cuidando dela, por isso que eu trabalho tanto assim. E a esposa às vezes insiste, não, eu sei, mas eu só queria que você viesse para casa mais cedo, com mais frequência, estivesse um pouco mais com a gente em casa, com os filhos. E depois de um tempo elas começam a dizer, ah, eu acho que você ama o trabalho mais do que eu. Aí o marido fica confuso. Ué, mas eu achei que eu estivesse trabalhando por você. Sim, mas eu queria que você viesse mais cedo para casa de vez em quando. E o que é que vai acontecendo com esse casal? Uma alienação das afeições. E o marido diz: eu amo você, mas eu amo o que eu faço, eu preciso trabalhar. E a esposa chega a uma conclusão: eu acho que meu marido ama mesmo, mas uma coisa só. E é provavelmente o trabalho. Porque ele passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, da mesma forma, eu e você, nós não vamos nunca convencer Jesus de que ele é supremo em nossas afeições se a gente passa o tempo todo fazendo outras coisas que são boas em si mesmas. É preciso tempo para estar apaixonado e é preciso tempo para manter o amor. E a propósito, parte do amor não é compartilhar tempo, não é justamente conviver, passar tempo juntos? E se a gente rouba isso do nosso cônjuge, por exemplo, marido, da esposa, a gente joga fora o amor. E o tempo com Jesus é parte do nosso caso de amor com ele. Realmente é. É chamado de devoção, porque realmente o amo. E eu amo porque ele me amou primeiro. Não é algo que eu tento fabricar para que ele me ame. Não, ele instiga tudo isso, ele é o autor de tudo isso. E temos muita dificuldade em passar tempo com Jesus, e há uma razão para isso. Há uma razão para isso. Tem alguém que odeia Jesus, odeia você, e sabe que o tempo com Jesus vai fazer de você uma pessoa diferente e invencível. Porque Jesus é invencível. E ele sabe disso melhor do que nós. Veja esse texto. Quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, esses pensamentos afastam-se de Cristo, a fonte de vida e poder. Por isso, Satanás empenha-se em fazer com que as pessoas desviem o pensamento do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Porque se você passar tempo com Jesus, será diferente. E como Satanás faz para nos afastar de Jesus? O texto continua. Os prazeres do mundo, as preocupações, perplexidades e tristezas da vida, falhas dos outros ou as próprias falhas e imperfeições. Todas essas coisas são por ele utilizadas para desviar o pensamento do Salvador. Não se deixe enganar por esses ardis. Então, veja, eu posso olhar para os defeitos dos outros ou ficar tão envolvido com as coisas terríveis que estão acontecendo na igreja, a ponto de nunca mais ver Jesus. Porque eu fico tão absorvido nas minhas imperfeições que eu me torno deprimido, incrédulo, sensível demais. E às vezes podem ser coisas que são nobres em si mesmas. Mas se essas coisas me absorverem a mente, o tempo, os esforços, eu não estou contemplando Jesus. Também pode ser que a pessoa se envolva em prazeres, tentando escapar, né, da sua culpa, das suas misérias, o que para ela tem uma sensação muito legítima. Então, veja, são todas essas coisas que quebram a nossa comunhão. Pode ser que eu me torne preocupada com os problemas
os problemas que existem na igreja, no mundo, e hoje em dia, até os cegos já estão conseguindo enxergar o problema, porque o problema está para tudo que é lado, em todo lugar. Satanás torna essas coisas quase que onipresentes, literalmente, em todos os lugares do mundo. Então, se eu me ocupo dessas coisas, política, o que está acontecendo para um lado, o que está acontecendo para o outro, eu não estou dizendo que a gente vai ser alienado. Eu estou dizendo que essas coisas têm ocupado a nossa mente, o nosso tempo. E se eu me ocupo com essas coisas, eu estou separado de Cristo. Às vezes a pessoa se ocupa tanto do que aconteceu na vida dela, no passado, as injustiças, e ela fica remoendo tudo aquilo, o que a pessoa fez, o que a pessoa deixou de fazer, coisas que aconteceram mesmo, não é invenção dela, mas ela permite que isso ocupe a mente completamente. Ela se torna triste, deprimida, não consegue perdoar. É porque a gente está se ocupando de outras coisas que não Jesus. Então, se eu me ocupo dessas coisas, eu estou separado de Cristo e a mente não consegue buscá-lo mais, porque ela está ocupada, está exercitada em outros assuntos. E aí a frase, irmão White, não se deixe enganar por esses ardis, por esses artifícios. Outro texto. Muitas pessoas que são realmente conscienciosas e que desejam viver para Deus, também são por ele levadas a pensar nas próprias faltas e fraquezas. Assim fazendo, ele consegue separá-las de Cristo e obter a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, dando lugar à ansiedade, ao medo. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque tudo isso afasta o coração da fonte de nossa força. Fale de Jesus. Pense nele, que o próprio eu se perca nele. Afaste toda dúvida. Esqueça os seus medos, seus temores. Como o apóstolo Paulo diga, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Descanse em Deus. Ele pode guardar aquilo que você lhe confiou. Colocando-se em suas mãos, ele fará com que você seja mais do que vencedor por aquele que o amou. Você gosta disso? Será que Deus é capaz? Ele é suficiente? Ele nos ama? Ele é bom? Ele é confiável? Ele é fiel? Você pode se apoiar nele? Ele é um bom pai? Ele é um bom provedor? A gente lê que ele nunca dorme nem cochila, mas será que ele sempre zela por nós? Ele faz isso? Se você respondeu que sim, então você pode deitar-se nos braços eternos e dizer: Ele cuida de mim. Agora, ao descansar em Jesus, isso não quer dizer que agora nós vamos viver uma vida passiva. E quanto ao olhar, contemplar, permanecer, buscar, confiar, são atividades diárias. Eu diria que, momento a momento, estar unido a Jesus, assim como um aparelho eletrodoméstico só funciona quando você conecta ele na tomada. E para ele continuar funcionando, precisa mantê-lo assim, unido, e não permitir que ele seja desligado. Então, há essa conexão vital, essa dependência vital. E então eu tenho esse relacionamento, essa vida viva de Cristo em minha própria vida, enquanto eu cresço. Isso é fé. É o cerne do cristianismo. E a Bíblia nos diz que todo homem recebe uma medida de fé. E Paulo nos diz que devemos combater o bom combate do quê? Da fé. Então continue confiando, continue olhando com fé para cima, como diz o hino, continue permanecendo, contemplando. Esta é a carreira cristã para toda a vida, enquanto você viver, confiando, dependendo, olhando para Jesus, falando nele. O que é que ocupa seus pensamentos? Quando você se reúne com os irmãos, com os amigos, você fala sobre o quê? Continue permanecendo em Jesus, olhando para Ele. É a única forma. Fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Além dele, eu não tenho nada. Outro texto. A vida em Cristo é uma vida de descanso, não de inatividade passiva. É diferente. Tem gente que pensa que descanso é cruzar o braço, levantar as pernas e ficar vendo borboleta. Não é. É uma vida de descanso. Uma confiança constante e tranquila. Esse é o descanso. Não olhar para si mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu ou nos outros.
ou nas coisas, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, sua beleza e na perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para sua meditação. Ou seja, o que é que tem que ocupar a sua mente? O que lhe aconteceu, suas injustiças, quem fez isso, quem fez aquilo, suas dificuldades. Não. E ao amar a Cristo, imitar a Cristo e depender inteiramente dele, é que você se transforma à sua semelhança. Então é por isso que às vezes não vemos transformação na nossa vida. E Jesus vai inspirar você a fazer isso. Ele vai te incentivar a fazer isso, dia após dia, com pequenos toques amorosos, todas as manhãs, ao você olhar para o celular, olhar para a Bíblia, na escrivaninha. Ele vai te dar um pequeno toque, ele vai dizer a Bíblia, filho. Veja, ele não vai usar repreensões e advertências o tempo todo, não. Ele não vai lançar raios da ira ou de condenação. Não agora. Ele vai dizer assim, você não vai me buscar primeiro? Ou ele vai dizer, que tal desenvolver o nosso amor hoje? Vamos meditar sobre o que falamos, conversamos ontem à noite? Você acabou de acordar. Vamos conversar um pouco? Vamos dar as mãos. Vamos nos conhecer melhor hoje? Vamos passar por este dia de mãos dadas, caminhando e conversando juntos. É isso que ele está dizendo para nós, não é? Venha, passe um pouco de tempo comigo. E o Senhor sabe como falar à consciência de cada um de nós de forma tão doce e tão suave como ninguém, não é verdade? E enquanto caminharmos juntos pela vida, permanecendo nele, porque somos totalmente dependentes, ficaremos surpresos com a transformação. Irmãos, não é tentando, é fazendo aquilo que ele pede, apoiado em Jesus, confiando nele, olhando para ele, contemplando a ele e permanecendo nele. Apenas se apegar a Jesus, olhando para ele o tempo todo, dizendo sim para toda a sua vontade. E essa não é uma tarefa desagradável. Maria se deleitava. Ela estava realmente feliz em estar ali assentada aos pés de Cristo. Ela não queria sair dali de jeito nenhum. Era como se algo a atraísse, como um ímã atrai metais. Era como se ela dissesse, eu não consigo deixar de estar aos pés de Cristo. É tão doce, é tão bom, é tão agradável. Você já teve essa experiência de estar com Jesus como essa? É tão bom estar com Jesus assim. Amigos, essa é a vida cristã. Nós tornamos a vida espiritual, às vezes, em doutrina, teologia. E às vezes começa a parecer algo seco e algo impossível. Porque a gente fica tentando cumprir todo aquele conjunto de lindas verdades que a gente entendeu, a nossa mente aceitou, concordou, e às vezes a gente ama a verdade. E a gente fica tentando fazer crescer, fica tentando fazer que a gente dê fruto, como uma árvore tentando fazer nascer uma criança, por exemplo. É impossível. E aí a gente fica frustrado. E a gente acha que a vida cristã é sem esperança. E a verdade é tão maravilhosa que a gente quer tanto viver o que a gente aprende, né? A vitória sobre o pecado, a perfeição de caráter, refletir perfeitamente a Cristo, e a gente não consegue. Por quê? Porque o tempo todo, o maravilhoso provedor de todo o crescimento da vida está ali dizendo: você não vai me deixar entrar? Eu vou dar a você todas essas coisas boas que você almeja. Você será perfeito. Você vai crescer abundantemente. Você não fica surpreso, por exemplo, com a rapidez que as coisas crescem quando o sol brilha e chove sobre um solo fértil? Parece que as plantas simplesmente elas parece que brotam do chão. E de repente você olha, já está enorme a planta. Então, nesses últimos dias, antes de Jesus voltar, ele brilhará em todo o seu esplendor, toda a sua glória e beleza. E Jesus será finalmente recebido como hóspede celestial no nosso coração. Teremos sim aprendido como ser dependentes de Cristo para tudo, andando com Ele, olhando para Ele, falando dele o tempo todo. Como eu desejo que as nossas conversações, nossas interações sejam mais absorvidas por Cristo, que Ele seja o nosso assunto. Tendo nossa mente e coração voltados totalmente para o sol da justiça o tempo todo. E o Senhor literalmente brilhará sobre a terra quando isso acontecer. Porque nós seremos plantas cristãs crescidas, que cresceram até a plena maturidade de Cristo Jesus.
E amanhã nós vamos falar sobre a plenitude de Cristo, justamente sobre isso que é uma continuação de hoje. E eu desejo que Deus te abençoe muito, com muito receber e muito dar, sempre permanecendo nele, até que o seu coração esteja cheio de louvor, cheio de gratidão, cheio de amor por aquele muito precioso dom, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, nós graças te damos pelo dom maravilhoso de Jesus Cristo. Querido Deus, ajuda-nos a amar mais a Ti. Coloca amor no nosso coração. Coloca essa dependência, esse desejo, essa necessidade de estar mais perto de Ti. Pedimos que o Senhor transforme a nossa vida pela Tua presença, pela Tua companhia, por essa proximidade. Por favor, Senhor, constrói essa união, esse laço inquebrantável entre nós e Ti. Nos ajude, Senhor, a contemplar mais a Ti, Pai. Essas bênçãos que nós pedimos, queremos ser enxertados na videira e queremos permanecer assim. Ensina-nos, Pai, como. Toca o coração de cada um, fala a consciência de cada um. Só o Senhor sabe como cada um de nós responderá a esse toque de amor. Eu sei que o Senhor tem feito a Tua obra. Torna-nos mais sensíveis, Pai, à Tua voz. Torna-nos mais abertos. Nos ajude a contemplar mais. É isso que nós pedimos e imploramos, Pai, para o dia de hoje e cada dia da nossa vida enquanto vivemos. Que Cristo Jesus seja o primeiro, seja o último, e o todo o tempo da nossa vida, ele seja o mais importante para nós. Que os nossos assuntos sejam sobre Jesus, nossos pensamentos, nossas afeições. Faz essa transformação na nossa vida, Pai. Por favor. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.